Você já teve dificuldade para mudar o fundo de uma imagem no Photoshop? E aí, beleza? Anderson Prado aqui para mais um vídeo sobre Photoshop. E na videoaula de hoje você vai aprender um método muito simples de como mudar o fundo das suas imagens, mesmo que você seja iniciante em edição ou tratamento de imagens no Photoshop. O bacana em saber como mudar o fundo de uma imagem no Photoshop é que, sempre que não for possível obter aquela imagem diretamente no fundo que você precisa, você poderá remover o fundo original e adicionar um novo fundo no Photoshop. E se você adotar alguns cuidados, isso irá poupar muito seu tempo, trará melhores resultados, mais realistas e um trabalho profissional. Para que seja possível alterar o fundo de uma imagem, nós vamos precisar de duas imagens, ou seja, você vai precisar da imagem que você vai usar como primeiro plano e da imagem que você vai usar como fundo. Dito isso, eu gostaria de dar duas dicas que vão agilizar e facilitar muito o seu trabalho. O que acontece? Quando você tiver isso em mente, poxa vida, eu não consegui fotografar a imagem no fundo que eu gostaria. Em determinadas situações, você vai ter uma imagem, mas ela não vai estar no fundo, naquele fundo que você planejou, naquele fundo que você gostaria. Então a gente pode usar o Photoshop para resolver isso. Mas a gente tem que trabalhar de uma forma que isso nos tome pouco tempo e nos traga um resultado profissional, né? Um resultado realista. Então, o que você precisa ter em mente? A imagem que você vai usar como primeiro plano, você precisa ou fotografar ou escolher uma imagem que já esteja pronta, com que o fundo original dessa imagem seja facilmente recortado, ou seja, que ele tenha uma relação grande de contraste entre primeiro plano e fundo. Um fundo branco, um fundo cinza, né? Um fundo que realmente dê contraste entre primeiro plano e fundo. Isso vai fazer com que, quando você for remover o fundo original dessa imagem, você consiga fazer isso rapidamente e com qualidade. Outra coisa muito importante é que, quando você for escolher o fundo ou vice-versa, né, você pode também escolher o fundo primeiro, antes de fazer a foto do primeiro plano. Por quê? Porque isso vai facilitar para que você coloque em sintonia as duas imagens em condições de iluminação. Então, se você tem imagens que você vai usar numa composição com iluminação completamente diferente, a sua montagem não vai ficar legal. Por exemplo, se você tem uma foto ali de pôr do sol, onde você fez uma imagem ali do horizonte, do próprio pôr do sol em si, contra luz, e você jogar uma imagem ali por cima, ou seja, usar essa imagem de pôr do sol como fundo em outra imagem que a iluminação não tem nada a ver, né, que a iluminação é totalmente diferente, por mais que seu recorte tenha ficado perfeito, as condições de luz vão entregar que aquilo é uma montagem e, e que foi uma montagem mal feita. Então, tendo esses cuidados de ter uma imagem que possa ser facilmente recortada e que as duas imagens tenham condições de luz semelhantes, você vai executar um trabalho muito mais rapidamente, vai ter um resultado muito mais realista e também um trabalho muito mais profissional. Nessa videoaula especificamente, eu vou passar rapidamente como que pode ser feito um recorte, mas eu vou deixar um link para você, né? Se você estiver vendo se você estiver vendo no YouTube esse vídeo, eu vou deixar um link aqui na descrição, abaixo do vídeo. Caso você esteja vendo no Facebook, eu vou deixar no post aqui acima do vídeo o link para um vídeo exclusivo que eu fiz sobre como remover fundo de imagem no Photoshop, né? Então, vamos para o Photoshop, vamos ver como que pode ser feito isso de uma maneira mais simples, porém com resultado profissional. Vamos lá? Eu tenho essa imagem que eu vou usar como primeiro plano, né? Uma imagem que foi feita contra a luz propositalmente, por quê? Porque a imagem que nós vamos usar como fundo, que eu vou usar como fundo, é essa imagem de pôr do sol, ou seja, uma imagem que foi feita contra a luz. Se eu quero aplicar uma outra imagem, né, sobre esse fundo, eu tenho que levar isso em consideração.
Porque não adianta, se eu usar uma imagem aqui que as condições de luz são totalmente diferentes, realmente não vai ficar legal, não vai ficar realista, não vai ficar profissional. Uma imagem não vai conectar com a outra. O primeiro passo vai ser remover o fundo original dessa imagem que nós vamos usar, né? Nós vamos substituir o fundo. Então, assim como no vídeo que eu indiquei sobre como remover fundo de imagem, eu vou usar aqui a mesma técnica rapidamente para poder remover o fundo dessa imagem. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui nos canais de cores e escolhe o canal que tem maior contraste. Feito isso, eu seguro o Command ou Ctrl e clico aqui na miniatura do canal que eu escolhi. Nesse caso, o canal que representou mais contraste em relação ao modelo e fundo é o canal do Blue ou o canal do azul. Então, vou segurar o Command. Se você usa o Windows, você pode segurar o Ctrl e clicar aqui na miniatura do canal. Ok. Ele carregou uma seleção aqui para mim, né? A partir das informações de cores desse canal. Eu vou clicar aqui no botão para salvar, né? Aqui, ó, para salvar a seleção como um canal. Ok, ele salvou. E o próximo passo é fazer com que o contraste aumente ainda mais, ou seja, eu deixo o fundo mais branco e a modelo mais com a cor mais preta. Isso vai fazer com que o contraste fique mais acentuado e acentue mais o que eu quero fazer, que é criar uma seleção para poder remover o fundo. Então, eu vou usar aqui os levels para poder acentuar esse contraste. Vou clarear o fundo e vou escurecer mais a modelo. Então, né, o processo é esse. Você vai aumentar ainda mais o contraste entre primeiro plano e fundo. Então, aí você irá fazer isso até com que você tenha a modelo completamente preta, no meu caso, né? E o fundo completamente branco. Só que para o Photoshop, área branca é área selecionada e área preta é área protegida. Então o que a gente tem que fazer? Command I ou Ctrl I para inverter. Agora sim, agora a modelo está dentro da área selecionada e o fundo dentro da área protegida. Então a gente vai prosseguir aqui, né, até com que o fundo fique completamente preto e a modelo completamente branca, né? Então você pode usar uma ferramenta de seleção da sua preferência para poder preencher de preta as áreas que são do fundo, que ainda não ficaram pretas, né? E na modelo também é a mesma coisa, preencher de branco as áreas que não ficaram brancas, até você atingir esse resultado. Então aqui você vai ter a modelo completamente branca e o fundo completamente preto. Então, caso você tenha alguma dúvida, caso você não saiba como remover o fundo, né, de imagem no Photoshop, vai lá, né, depois que você terminar de assistir esse vídeo, vai lá no link que eu deixei na descrição ou no post aqui em cima do vídeo, assiste o vídeo, que você vai ver que não tem segredo. Uma vez que você removeu o fundo de uma imagem, você vai ver que nas próximas imagens vai ficar bem mais simples. E o bacana dessa dica é que, independente da versão do Photoshop que você utilize, você vai conseguir recortar o fundo de praticamente todas as suas imagens. A condição para isso é que exista contraste entre primeiro plano e fundo, né? Quanto menos contraste tiver, vai ser possível remover o fundo? Vai, só que vai te dar mais trabalho, mas de qualquer forma, ainda assim vai ser possível remover o fundo das suas imagens. Então, depois que a gente chegou nesse resultado, eu vou carregar a seleção aqui do alfa, né, que a gente criou, que é um canal com propriedades de máscara, né, de seleção. Vou criar uma máscara de camada aqui a partir da seleção. Então aqui agora eu tenho a modelo com o fundo removido. Então o próximo passo vai ser colocar essa imagem no novo fundo. Então eu vou abrir aqui a imagem do meu novo fundo. Vou arrastar a imagem que a gente acabou de recortar para o novo fundo. Essa imagem foi planejada justamente por isso, né? Assim, a gente teve essa preocupação de fotografar a modelo contra a luz, justamente por isso, porque nós iríamos aplicar ela nesse fundo. Então, o fundo foi escolhido
anteriormente, né, antes de fotografar modelo. Como você pode ver, simplesmente de ter recortado e colocado a imagem aqui, traz uma certa realidade, porque se o fundo originalmente foi fotografado contra a luz, então o que você, né, qualquer outra imagem que você for aplicar aqui nesse fundo, precisa ter as características semelhantes em condições de luz. Tem outras características que você pode levar em consideração também, mas se as luzes estiverem completamente diferentes, você vai ter realmente muita dificuldade para poder ter um resultado bacana, né? ter uma montagem mais realista. Eu reduzi ela aqui um pouco, né? Para poder ajustar aqui no tamanho, para ficar mais bacana. Então agora eu vou posicionar ela aqui em cima da pedra, né? Agora, o que eu vou fazer? Como a pedra aqui está totalmente chapada, sem formação, né? Está totalmente contra a luz, eu vou fazer com que os pés dela fiquem atrás da pedra para ter a sensação real de que ela está realmente pisando ali na pedra. Você pode usar a ferramenta aqui de seleção da sua preferência para recortar, né? Ou você também pode usar até a mesma técnica que a gente usou aqui, né? Para poder fazer isso, né? Então, deixar aqui o fundo mais claro, né? A pedra já está bem escura. Ok, o que interessa mesmo aqui é só um pedacinho, então eu vou inverter a seleção aqui. Então aqui eu tenho a pedra selecionada já. Eu vou criar uma nova camada só para esse pedaço da pedra, vou jogar aqui por cima. Então aqui eu tenho, né, a modelo aqui já com os pés como se estivesse realmente apoiando aqui na rocha. Aí eu posso ajustar aqui, movimentar um pouquinho mais, né, para ficar mais interessante, ficar mais realista. Aqui eu não sei se vai dar para você ver no vídeo, mas não ficou legal, perfeitinho. Eu vou mudar aqui, ó, o modo de mesclagem da camada, o blend mode, eu vou mudar para dark. Por quê? Porque ele vai sumir com esse filete branco. Tá aqui, ó. Ok, ficou mais natural agora. O próximo passo vai ser dar uma melhorada aqui no recorte de cabelo, né, dela, para ficar mais bacana, ficar mais real. Tem alguns fragmentos aqui do fundo original que não é interessante. Esse acabamento eu também mostro no vídeo que eu indiquei, exclusivo sobre como remover fundo de imagem, né? Deixa o recorte muito mais realista. Então, eu criei uma nova camada aqui a partir do fundo original. Então, criei uma nova camada aqui, só que dessa vez só do fundo. Eu vou mudar o Blend Mode ou o modo de mesclagem para Multiply. Ok. Aí eu vou precisar somente da parte que está o cabelo, o resto eu vou jogar fora. Então aqui, ó. Agora eu vou vir aqui nos levels e vou aumentar um pouquinho o contraste, para deixar os fios ainda mais, né, mais ressaltados. Aqui é só para dar um ajuste fino mesmo no recorte, para o recorte ficar mais interessante, ficar mais realista, trazer mais informações dos fios de cabelos. Vou ajustar mais um pouco aqui. Ok, então, veja. Sem um acabamento e com acabamento. Ok. Então, aqui você tem uma imagem, né, do fundo que foi fotografado num pôr do sol contra a luz, né,
ou seja, onde você vê nitidamente, né, a marcação ali das sombras, justamente por causa dessa luz que bate, né? E ao fazer a montagem, a gente se preocupou com isso e trouxe uma imagem que tinha características semelhantes de iluminação, né? E também se preocupou em usar uma imagem que o fundo fosse facilmente recortado. Tenha isso em mente. Produza imagens ou escolha imagens que tenha fundo neutro, né? Que isso vai facilitar muito na hora de remover o fundo e vai trazer melhores resultados também. Eu tenho um outro exemplo aqui para te mostrar. Se você tem uma imagem que você quer aplicar nesse fundo, né, e você não tem os mínimos cuidados para poder fazer com que a fotomontagem fique mais realista, né, ou seja, que a composição fique o mais natural possível, você pode acabar tendo esse tipo de problema, porque uma foto, né, uma foto também feita em estúdio, onde as condições de luz não tem nada a ver com o fundo que está sendo aplicado. Então, por mais que você tenha uma imagem que o recorte está bacana, que está bem recortado e tal, a imagem bem iluminada, mas você vai acabar tendo um trabalho ruim justamente por isso, porque as condições de luz não condizem com a foto do fundo. Então, se o fundo está contra a luz, o primeiro plano também vai estar contra a luz. E só para recapitular, escolha um novo fundo a ser usado, obtenha uma imagem para primeiro plano que tenha condições ideais para remover o fundo original e condições de luz condizentes com o fundo a ser usado. Remova o fundo original e aplique o novo fundo. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo, que as dicas apresentadas aqui tenham sido úteis para você, né, que elas possam facilitar o seu trabalho a partir de agora, que remover fundo de imagem ou substituir o fundo de imagens não seja um trabalho mais difícil a ser realizado, ok? E para receber mais dicas como essa, você pode clicar no link que eu vou deixar aqui no vídeo, ou se você estiver assistindo em tablet ou celular, você pode clicar no link que eu vou deixar aqui, ó, na descrição abaixo do vídeo para se cadastrar e receber diretamente no seu e-mail as novas atualizações, os novos vídeos, as novas dicas. Caso você esteja assistindo esse vídeo no Facebook, eu vou deixar um link aqui, ó, no post, acima do vídeo, ok? Vai lá, se cadastra, que eu vou enviar agora, imediatamente no seu e-mail, um vídeo exclusivo sobre como remover fundo de imagens com objetos transparentes no Photoshop. É sensacional essa dica, você vai curtir. Vai lá, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo. Um forte abraço e até logo!